Vamos continuar a exposição do livro do Evangelho de Lucas. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 5. E hoje nós vamos meditar sobre mais uma porção desta palavra, Lucas 5, de 2 a 16. E se os irmãos, ao ouvirem essa exposição e imaginarem que vocês já me viram pregando esse mesmo texto aqui na igreja anteriormente, não se confundam. Esse texto está nos 3 evangelhos sinóticos e no ano passado eu preguei em Marcos um texto parecido. Então nós vamos ver alguns pontos de contato, mas certamente essa palavra inspirada por Deus tem aspectos importantes que nós também devemos ouvir. E agora, sobre a perspectiva de não apenas um autor judeu, mas um autor grego que está relatando o que aconteceu sobre a vinda de Jesus. Há um ouvinte também grego que tem um raciocínio lógico, e como os gregos precisam disso, era a ideia de que tudo precisava fechar, né? Lucas 5, de 12 a 16, diz assim a palavra do Senhor. Aconteceu que, estando ele numa das cidades, veio à sua presença um homem coberto de lepra. Ao ver Jesus, prostrando-se com o rosto em terra, suplicou-lhe: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. Ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero, fique limpo. E no mesmo instante lhe desapareceu a lepra. Ordenou-lhe Jesus que a ninguém o dissesse, mas vai, disse, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o sacrifício que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Porém, o que se dizia a seu respeito cada vez mais se divulgava, e grandes multidões afluíam para o ouvirem e serem curadas de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Vamos orar, meus irmãos. Senhor Deus, que esta mensagem, que a Tua palavra traga consolo e conforto ao coração do Teu povo, que a Tua palavra traga esperança e, sobretudo, submissão ao senhorio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos aqui com um ato de gratidão para prestar um culto de adoração ao Senhor. Por isso, ó Deus, nós oramos ao Senhor na mediação de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Meus irmãos, nós podemos olhar esse texto e pensar em alguns aspectos um pouquinho diferentes, e eu gostaria de falar acerca disso. Nós sabemos que a palavra de Deus tem uma interpretação única, mas aplicações várias. O texto, ele traz uma única explicação, mas a variedade de aplicações, ela serve e serviu ao povo de Deus ao longo do tempo, e essa é uma dádiva do Senhor para nós por meio da sua palavra. Portanto, esse texto nos fala de Jesus, nos fala que Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Esse texto fala de Jesus que tomou sobre si as nossas enfermidades, e esse texto nos mostra que o sofrimento nos leva a clamar ao Senhor. Também que a verdadeira alegria vem da cruz, e que a falsa alegria vem do mundo ou das coisas que o mundo oferece. E nós vamos verificar nesse texto.
Esse é um dos encontros de Jesus e é um dos textos que está nos 3 evangelhos sinóticos. Mateus, no capítulo 8, de 1 a 4, ele trata da mesma temática, dessa mesma passagem, desse mesmo episódio, com uma pequena diferença. Mateus deixa subentendido que foi logo depois do Sermão do Monte, quando Jesus desce e a multidão ia até Jesus. Marcos, por sua vez, ele diz que Jesus vai a uma outra cidade ao cair da tarde. Então ele relata acerca desse leproso que procura Jesus. Então, provavelmente esse homem tenha ouvido quando vivia no leprosário, na colônia de leprosos, acerca de como Jesus estava fazendo cura. E ele, não sei como, correndo risco, ele deixa aquela colônia de leprosos e ele vai até Jesus. E ele se dobra diante de Jesus, ele reconhece o senhorio de Jesus, ele reconhece o poder de Jesus, por isso ele declara e ele pede ao Senhor a cura. Esse Senhor que tomou sobre si as nossas enfermidades. A palavra de Deus tem o condão de servir ao longo do tempo as mais variadas perspectivas e falar ao coração dos ouvintes que estão passando por dificuldades ou por sofrimento ou por lutas. Então essa palavra fala de cada maneira específica e especialmente ao coração de cada um. E eu gostaria de olhar sobre as lentes, sobre o prisma do sofrimento desse homem que estava numa colônia de leprosos, sem que tenha que vilipendiar o texto inspirado por Deus. Portanto, nós vamos olhar o sofrimento como uma das mais angustiantes e difíceis questões enfrentadas pelo ser humano ao longo da história da humanidade. Isso é algo que está muito presente, isso é algo que não vai desaparecer, a não ser que seja na glória. Diferentemente de algumas perspectivas, até evangélicas, que olham a perspectiva do sofrimento como algo que não pertencem ao crente. Pode até pertencer àquele que não crê no Senhor, mas jamais pertence ou pode pertencer ao crente, ou como se algo errado, se o crente está sofrendo, talvez ele tenha pecado ou alguma coisa do tipo. Mas se nós olharmos a perspectiva da palavra de Deus, nós vamos perceber que sofrimento faz parte da fé cristã, da vida cristã. E o grande exemplo de sofrimento, e não tem nenhum na perspectiva humana que seja comparado ao sofrimento que o próprio Cristo teve na cruz. Então essa é uma realidade que nós precisamos ter muito bem clara. O sofrimento faz parte da vida do crente. Que diga isso o apóstolo Paulo, que diga isso os pais da igreja, que digam isso aqueles mártires que foram servir de alimento para as feras nos primeiros anos da igreja cristã. Então, uma verdade que nós podemos compreender da fé cristã é que o sofrimento faz parte. Agora, como que se reage? Essa é a diferenciação daquele que conhece a palavra de Deus. É como é a reação diante de situações de luta. Ou seja, o sofrimento, ele sempre foi uma matéria-prima para filósofos, para poetas e muitos outros que pensam a questão do sofrimento. E quando eu li o problema do sofrimento em C.S. Lewis, algo muito interessante, ele escreve de uma maneira bastante peculiar, um erudito, um catedrático de Oxford, que foi convertido por volta dos 24 anos, era um cético, um ateu, e ele escreve o problema do sofrimento de uma perspectiva, de uma pergunta dos próprios céticos, dos ateus, que naquela época a discussão era: como que Deus pode ser onipotente e ao mesmo tempo bom? Porque se ele é onipotente, o sofrimento permanece no mundo, então ele não é bom porque ele não tira o sofrimento do mundo. Ou ele é bom, mas então ele não é onipotente,
somente porque ele é incapaz de dizimar, de acabar com o sofrimento no mundo. E é nessa perspectiva que C.S. Lewis vai entrar nessa discussão e vai escrever essa obra. E a perspectiva dele é que é possível, absolutamente possível, conciliar crer em Deus onipotente, bom, com a existência do sofrimento no mundo. Muitos no cristianismo rejeitam essa argumentação. Então nós vamos pensar na perspectiva do sofrimento e vamos pensar na perspectiva daquele leproso, mas também não apenas dele, porque nós também vivemos isso todos os dias. Nós vemos isso e hoje, olha, eu nunca fui a tanto sepultamento por mesmo motivo, por mesma doença, como tenho ido nos dias atuais. E eu gostaria de pensar nessa perspectiva com os irmãos. Olha, o sofrimento, ele insiste que lhe dê atenção, disse C.S. Lewis. E aí algo interessante que ele fala acerca do sofrimento, nessa discussão entre catedráticos, entre eruditos. E ele vai dizer lá na sua obra que Deus sussurra nos nossos prazeres, fala em nossa consciência, mas grita, brada em nosso sofrimento. E ele diz que o sofrimento é o megafone de Deus para despertar o mundo surdo. Parece que é estranho que Deus usaria o sofrimento para despertar alguém ou para despertar o mundo. Essa é a perspectiva dele. Mas quando nós olhamos para as Escrituras, nós vamos perceber que o povo de Israel, quando estava em prosperidade, adorava os ídolos, iam para os ídolos e buscava o Senhor quando era levado para o cativeiro. E chorava porque não conseguia adorar em terra estranha. Dizia: como vamos adorar em terra estranha? As nossas harpas estão penduradas porque nós não temos alegria. E depois dizia que quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficavam como quem sonha. Para que nós possamos compreender que o sofrimento pode sim, e muitas vezes é um instrumento de Deus para despertar em nós a consciência de que nós não somos autossuficientes, de que nós dependemos e nós precisamos estar o tempo todo debaixo do senhorio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, nós olhamos essa palavra e a palavra de Deus e toda essa perspectiva de olhar o sofrimento, e nós vamos ver na perspectiva daquele leproso que o sofrimento nos leva a clamar ao Senhor. Mais do que os momentos de alegria, mais do que os momentos de prosperidade, mais do que os momentos em que todas as coisas vão muito bem, quando nós estamos enfrentando lutas, sejam elas na área da saúde, seja por desemprego, uma separação conjugal e muitos outros, o Senhor desperta na mente, no coração, o nosso senso de incapacidade de resolver as coisas por nós mesmos e faz com que nós nos dobremos diante dele como aquele leproso que não via solução alguma diante dos homens, mas viu no Senhor. Portanto, o sofrimento nos leva a clamar ao Senhor. Confira no verso de número 12. Diz assim a palavra de Deus: aconteceu que, estando ele numa das cidades, veio à sua presença um homem coberto de lepra. Ao ver Jesus prostrando-se com o rosto em terra, suplicou-lhe: Senhor, se quiseres, pode me curar. Como eu disse, o sofrimento não é uma novidade, é algo muito antigo. E se nós olharmos o que Moisés escreve no capítulo 4 de Gênesis, no verso 26, ele relata que quando Sem teve filho, ele pôs o nome de Enos. Eu gosto muito desta passagem. Ele pôs o nome de Enos, que tem um significado de fraqueza, de frágil, de dependente. E o texto diz que logo em seguida, logo depois que Enos nasceu, começou-se a clamar o nome do Senhor.
Ou seja, no sentimento de fraqueza, na convicção de que você não consegue resolver muitas coisas, aí você clama ao Senhor. É verdade que essa é uma característica daquele que nasceu de novo, porque aquele que não conhece em seu coração, na sua mente, na sua consciência, a Cristo Jesus, e quando eu estou dizendo não conhece a Cristo Jesus, ele não sabe o que significa a perspectiva de um Deus Criador, a perspectiva de um homem que caiu terrivelmente e a perspectiva de um Redentor. Ele não consegue perceber o Evangelho como envolvendo toda essa questão. Portanto, isso é uma exclusividade, um privilégio, uma graça que só aqueles que foram alcançados por Cristo Jesus, por meio do Espírito Santo, e lhe abriram o entendimento nesse sentido. Portanto, esse nome Enos significa fraqueza. Sofrer não é uma tarefa fácil, seja qual sofrimento for. Seja por doença, a gente sabe, não é fácil. E nesses dias a gente tem experimentado, a gente tem compartilhado. Se antes eu imaginava Covid como algo lá da Europa, não, aconteceu na China, lá na Europa, não. Mas chegou aqui tão rápido e nós temos experimentado famílias que em um mês está com todos os seus parentes e 8 dias depois não está mais. Nós temos experimentado isso. Isso não pode cauterizar em nós a sensibilidade que nos leva a sorrir com quem sorri, mas também a chorar com aqueles que choram, a sentir a dor do outro, a ter essa empatia com a dor do outro. Conviver com sofrimento é muito difícil, é uma experiência intensamente dolorosa, e mesmo considerando estar na presença de Deus. Algo interessante no Salmo 88, não sei se você já leu. Esse salmo, ele não tem esperança alguma do primeiro versículo ao último versículo. Mostra o salmista discutindo com Deus, perguntando para o Senhor: vem cá, minha morte, o Senhor lucra o quê? Quem é que vai te dar louvores? Senhor, eu estou morrendo, eu estou sendo contado com aqueles que baixam a cova. Ele falando num contexto militar em que os soldados feridos, como não tinha tratamento, jogava vivo junto com os que já estavam mortos, que iriam morrer mesmo. Ou seja, o salmista fala de sofrimento o tempo todo, e no último versículo, o que acontece em muitos salmos, em que há uma guinada e a esperança brota, nesse não brota. O Senhor está dizendo que o sofrimento faz parte também da vida do povo de Deus. Portanto, nós precisamos manter uma fé e um olhar bastante sereno e bastante realista acerca dessas situações. Os que sofrem como crentes sabem muito bem que o sofrimento costuma transformar e fortalecer a fé. E aí nós pensamos naquele leproso. Vamos lembrar um pouquinho como é que funcionava naquela cultura. Os irmãos certamente já sabem bastante acerca disso. Aquele que era diagnosticado com lepra tinha que ser separado imediatamente. Ele era banido da sociedade, passava a ser um excluído social, era um morto social, um morto-vivo, e ele tinha que viver isolado numa colônia de leprosos. A lei de Moisés, no capítulo 13 e 14 de Levítico, diz como é que deveria ser o tratamento. No capítulo 13, como seria o tratamento daquele que foi identificado com lepra. E no 14, como deveria ser o procedimento diante dos sacerdotes daquele em que havia cura da lepra. Como que deveria o sacrifício a ser oferecido. E nesse tempo de Jesus, acontecia da mesma maneira.
Ou seja, a lepra era um símbolo da ira de Deus. O leproso era visto como alguém que tinha um pecado tão grande sobre quem pesava a ira de Deus. Era considerado um morto-vivo. Ou seja, é só esperar que você vai morrer. Fica tranquilo. Não tem cura para você. Só Deus pode te tornar vivo. Por isso que a cura da lepra era considerado uma ressurreição. Meus irmãos, mas esse texto nos traz uma ideia de que nós podemos pensar na lepra e pensar nessa palavra intencional de Deus, porque toda a palavra de Deus, ela traz as figuras de linguagem, ela traz perspectivas para que nós interpretemos hoje, para que as pessoas possam interpretar daqui a 100 anos. A 300, a 500, se o Senhor não vir, essa mesma palavra vai estar falando essa mesma coisa. Os pastores estarão pregando lá a mesma coisa, com a mesma perspectiva. Portanto, quando nós olhamos lepra, nós podemos trazer aqui algumas comparações com algo que separa, e que separa de maneira muito mais séria, que é o pecado, que separa de Deus, que faz com que aquele que vive em pecado, ou aquele que está em pecado, aquele que não nasceu de novo, aquele que não foi resgatado por Cristo Jesus, continua separado como um leproso, porque ele não pode ficar próximo, se aproximar da santidade de Deus. Para que ele faça isso, é necessário que haja um sacrifício, é necessário que sangue seja jorrado, para que ele possa retornar para a presença do Senhor. Portanto, nós olhamos essa perspectiva da lepra, que ela não se instalava apenas na pele, não ficava na epiderme. Ela corria dentro dos vasos sanguíneos, ela infectava a parte óssea, ela ia deteriorando totalmente as extremidades, os dedos. Eu me lembro que eu para dizer que nunca vi alguém com uma enfermidade dessa, eu conheci por volta de 1986 alguém que estava acometido de lepra. Mas hoje há tratamentos, mas naquela época não. A não ser que fosse um tratamento extraordinário vindo do Senhor. E essa era a perspectiva do povo. Por isso a lepra, ela guarda uma semelhança muito próxima ao pecado. Ela era vista como um castigo de Deus. Nós vamos nos lembrar que a irmã de Arão, por rebeldia, foi acometida de lepra. E Arão pede a Moisés, olha, que ela não seja considerada como um aborto. E nós vamos ver outros casos em que isso aconteceu no Antigo Testamento. Portanto, semelhante à lepra, o pecado também não é algo superficial, não é algo tão fácil de se livrar, não é algo que a gente simplesmente, ao sair de manhã de casa, pega, coloca numa sacola e pendura no armário ou põe no cabide. Nós sabemos disso. O nosso coração há uma luta muito grande do nosso coração com relação a isso. E essa luta só existe porque nós fomos transformados por graça do Senhor. Nós passamos a ter um entendimento diferente disso. Por isso nós lutamos com o pecado. Porque se não tivéssemos sido transformados, nem entraria, isso não incomodaria o coração e nem a consciência. Portanto, o pecado não é superficial. E o pecado separa. E sobre o pecado pesa a ira de Deus. Isso sim, pesa a ira de Deus, que só pode ser aplacada com o sacrifício de um cordeiro. A lepra contaminava o corpo, o pecado contamina o coração. Essa é a condição do homem sem Deus. É a condição do homem tentando viver num mundo que oferece alegrias das mais variadas e que parecem duradouras e que parece que viciam. Agora, algo que nós vemos nesse texto é que Jesus se compadece das nossas dores. O texto de Marcos diz que Jesus se compadeceu daquele homem.
Eu imagino que Lucas, quando escreveu esse texto, muito antes ele conversou com Mateus, ele conversou com Marcos, ele conversou com outras pessoas que estiveram presentes. Porque muito detalhista, ele colheu muitos fatos, muitos detalhes para que ele pudesse escrever, e ele escreve inspirado por Deus, para que ele, com o seu linguajar, com a sua cultura grega, ele pudesse dar ao povo grego, ele pudesse levar a Teófilo informações bem precisas acerca de Jesus, acerca do plano da salvação. Então nós podemos olhar toda essa perspectiva do leproso, toda essa perspectiva da lepra, e pensar no pecado que separa de Deus, porque ela é um símbolo da ira de Deus sobre o pecado. A cura da lepra era considerado ressurreição. Por isso, quando Jesus curou, multidões vieram atrás do Senhor. E o texto de Marcos, de Mateus também vai nos dizer: esse não é o tempo de Jesus ser conhecido assim. Porque as pessoas, depois desses episódios, procuravam Jesus porque eles queriam cura física, resolver o seu problema de saúde. Mas o que Jesus está trazendo é muito maior do que isso, é infinitamente maior. Ele está trazendo uma cura para a alma que é eterna. A lepra, quando era diagnosticada, gerava separação imediata. O pecado nos separa de Deus. O pecado separa de Deus aquele que não conhece. E nós ainda lutamos hoje ainda. A lepra não era superficial, o pecado também não é. A lepra degenera, deforma o corpo, faz apodrecer as extremidades do corpo, vai destruindo aquele que é acometido. Mas o pecado também não faz diferença, não faz diferente. Ele vai cauterizando a mente, ele vai racionalizando o comportamento, ele vai fazendo com que a gente possa colocar em dúvida aquilo que Deus falou. E o pecado vai endurecendo o coração, a ponto de ser necessário que o próprio Senhor tire um coração de pedra e ponha um de carne, um coração sensível. Meus irmãos, o profeta Isaías, ele falando a respeito de Jesus, ele diz que ele sabe o que é padecer. E esse texto delicioso diz assim: olha, ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Ele era um homem de dores e que sabe o que é padecer. Quando Marcos diz que Jesus se compadeceu daquele leproso, é nessa perspectiva. Ele sabe o que é padecer. E ele é um de quem os homens escondem o rosto e era desprezado. Jesus sabe o que é padecer e ele sabe o que é ser olhado como se tivesse lepra, porque esse foi o olhar que os membros do Sinédrio olhavam para Jesus. Ele sabe, ele entende de sofrimento. Portanto, nesses dias tão difíceis, é muito útil para que nós compreendamos a perspectiva de sofrimento, porque nós vamos muitas vezes ser requeridos como instrumento para numa hora certa trazer uma palavra de conforto, de consolo, mas que esteja ancorada na palavra de Deus. Do contrário, vai se perder com o vento. Uma outra perspectiva que esse texto nos traz é que a verdadeira alegria vem da cruz. Por mais que nós tenhamos alegrias nesse mundo, elas são transitórias, passageiras, não reais. Elas são apenas uma pontinha da alegria que vem da cruz. E aí, um detalhe, porque ela está misturada com sofrimento. A alegria que vem da cruz, ela passa por sofrimento. No pensamento judaico, o leproso era considerado banido da presença de Deus, como eu mencionei. E o Senhor se revela como Deus curando aquele leproso. Acompanhe na sua Bíblia, a partir do verso de número 13 e 14, diz assim: ele estendendo a mão tocou-lhe dizendo: quero, fique limpo.
e no mesmo instante lhe desapareceu a lepra. Primeiro, naquele contexto, tocar em um leproso era ficar impuro, era ficar leproso, era ter que acompanhá-lo de volta à colônia de leprosos. Mas Jesus toca e Jesus não fica leproso, Jesus não descumpre a lei. Pelo contrário, o toque de Jesus limpa aquele homem. Mas tudo tem um preço, e olha no verso 14: ordenou-lhe Jesus que a ninguém o dissesse, mas vai, disse, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o sacrifício que Moisés determinou. Ou seja, não tem como haver expiação sem sangue, sem sacrifício, sem cruz. Aquele que foi purificado deveria se apresentar ao sacerdote, uma espécie de agente sanitário, que iria declarar e falar: você já pode viver em comunidade, você pode voltar para sua casa, você não precisa mais sair pela rua tampando, ter o seu bigode raspado, os cabelos desgrenhados e ficar gritando no meio das pessoas: imundo, imundo. Eu fico imaginando aqui uma situação hipotética. Se entram por aqui umas quatro pessoas acometidas de Covid, tossindo no meio do povo, talvez nós corrêssemos. Só para a gente pensar na questão da lepra, mas pensar no tempo que nós estamos vivendo hoje. Aquele que foi acometido de Covid e que falece, sequer a sua urna é aberta por questões sanitárias. Mas o Senhor Jesus é aquele que reverte todo o quadro. Mas tem sangue. Portanto, o ex-leproso deveria se mostrar ao sacerdote e oferecer sacrifício. Ele deveria pegar 2 aves, o sacerdote iria matar uma, com o sangue daquela iria aspergir no sangue da outra. Depois ele voltaria, tem todo um processo. Depois de 7 dias ele voltava para fazer alguns procedimentos. Ao 8º ele voltava para matar uns animais maiores, porque era necessário o sangue. E nós precisamos compreender a teologia desse texto, que está falando de cruz, que está falando de pecado, que fala da queda que separa de Deus, do pecado que separa de Deus, e da necessidade premente e única de um cordeiro que seja sacrificado para purificar aquele que estava acometido de pecado, que estava separado de Deus, daquele que tinha, entre aspas, a lepra, e não podia ficar junto, não podia se aproximar de Deus por conta da santidade de Deus. Deus 3 vezes santo, Deus santíssimo. É preciso haver expiação. O pecado separa o homem de Deus. O leproso estava proibido de adorar no templo, alijado de adorar, não pode cultuar, não pode nem viver com os filhos, com a esposa. Acabou, perdeu. Essa é a perspectiva. Mas também o pecado é assim. Nós precisamos olhar essa perspectiva da criação, da queda, da redenção que necessariamente passa pela cruz. Jesus imputa àquele homem a sua pureza com o seu toque. Jesus imputa ao pecador redimido a sua pureza, a sua dignidade. A dignidade de Cristo hoje te pertence, a dignidade de Cristo hoje me pertence. Então eu posso chegar na presença de Deus, e se eu for questionado, eu apresento o meu certificado, eu apresento a cruz de Cristo e digo: foi Ele me substituiu, Ele morreu por mim. O Senhor devolve a vida e a dignidade para aquele leproso. Deus, por meio de Cristo, nos devolve a dignidade, nos devolve a vida. Jesus purifica o leproso da sua doença, para que ele venha novamente ter dignidade
Ele é o único capaz de reconciliar o pecador com Deus. Não tem alternativa. Não tem alternativa. Hoje pela manhã o pastor Silvio, quando pregava, ele falando de Cristo, que Cristo disse: eu sou o caminho, não tem outro, não tem alternativa. É preciso expiação. Meus irmãos, mas nós percebemos algo aqui bastante interessante depois dessa cura. Porque a maior alegria que nós temos é a alegria em Cristo, é a alegria da salvação, não tem alegria alguma que possa fazer sombra a essa. Mas depois de recuperar a sua saúde, depois de ter sido purificado, a alegria daquele ex-leproso faz com que ele espalhe a notícia, mesmo Jesus tendo dito: olha, não conte a ninguém. E no texto de Marcos, muito mais claramente, nós percebemos isso. E o propalar essa notícia trouxe problemas. Acompanhe na sua Bíblia a partir do versículo de número 15. Porém, o que se dizia a seu respeito cada vez mais se divulgava, e grandes multidões afluíam para o ouvirem e serem curadas pelas suas enfermidades. As pessoas procurando Jesus não é pela alegria da vida eterna, mas porque tinham aleijões, mas porque tinham outras doenças ou outros problemas. Ou talvez de uma maneira bastante utilitarista. Então o ex-leproso, depois de ter sido curado, depois de se apresentar, depois de ter feito o sacrifício, ele propaga a notícia. E o terceiro aspecto que eu gostaria de ressaltar é que a falsa alegria vem do mundo. Se a verdadeira alegria vem de Cristo, vem do Evangelho, vem da redenção, a falsa alegria vem do mundo. Portanto, ele acaba, de tão feliz que estava com a cura, ele desobedece o Senhor. E nós sabemos que a desobediência separa de Deus. Nós sabemos que a nossa desobediência não nos separa de Deus, porque salvo para sempre. O Senhor não revoga, o Senhor não volta atrás. Nós somos chamados para viver em obediência ao Senhor. Mas a alegria desse mundo, ela é falsa, ela é temporária, ela é passageira. A alegria desse mundo fez com que o leproso ou o ex-leproso desobedecesse. Historicamente, a alegria pode nos fazer esquecer do Senhor. Como eu disse, o povo de Israel na prosperidade esquecia do Senhor. E aí adoravam ídolos, a ponto de Jeremias dizer que, lá no capítulo 2, verso 13, que eles cavaram cisternas que não retinham água. A filosofia desse mundo, ela estimula a buscar dias melhores. E o profeta Isaías, quando fala do Senhor, fala que ele era um homem de dores. Jesus era um homem de dores. Jesus sabia o que era sofrer. Ele diz: olha, era desprezado, mais rejeitado entre os homens. Levou sobre si as nossas enfermidades. Um homem morreu na cruz. Um cordeiro foi sacrificado para que a lepra do pecado que nos separava de Deus fosse retirada, para que nós pudéssemos novamente ver o Pai. Aquele que não tinha onde reclinar a cabeça e foi pendurado numa cruz, passou pelo sofrimento. Deus poderia nos transformar em cinzas, nos despedaçar, mas Ele se entrega por pecadores, para ser cuspido, esbofeteado, porque a cruz é um caminho necessário para que haja redenção. Não tem como não haver a cruz. Jesus repreendeu o próprio Pedro,
que fazendo praticamente o mesmo que o diabo fez tentando Jesus lá no capítulo 4, Pedro falou: olha, Senhor, não vamos para Jerusalém, as coisas a coisa não está boa lá. Não vá lá, a coisa não está boa. Tendo Jesus dito que era necessário, a ponto de Jesus dizer: olha, arreda de Satanás, você não cogita das coisas de Deus, arreda de Satanás. Não há como fugir da cruz. A desobediência causa separação. E aí nós caminhamos para a conclusão, meus irmãos. Algo interessante que esse texto nos mostra, e Marcos fica muito mais patente, que o texto de Marcos 1,45 diz assim: mas tendo ele saído, entrou a propalar muitas coisas e a divulgar a notícia, a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora em lugares ermos, e de toda parte vinham ter com ele. Um trocadilho que nós podemos fazer acerca disso é que Jesus parece que troca de lugar com o leproso. Se antes o leproso estava isolado e Jesus solto, agora é Jesus que tem que ficar no lugar ermo e o leproso está livre. Agora é Jesus que não pode mais entrar publicamente na cidade. Na cruz do Calvário, Jesus troca de lugar conosco. Ele nos substitui na cruz. O sacrifício dele como Cordeiro perfeito cumpre aquilo que nós nunca conseguiríamos, ainda que se sacrificasse a humanidade inteira. Ele troca de lugar. Jesus movido de compaixão, Jesus que se compadece das nossas dores, cura as feridas, liberta o coração e liberta a alma. Esse texto deve nos trazer esperança. Esse texto deve nos trazer consolo, porque ele trocou de lugar conosco. Ele toma o nosso lugar de pecador na cruz. É exatamente isso que ele faz. O leproso recebeu pureza vinda de Cristo, a alegria verdadeira. Mas a alegria temporária, a cura física, ainda fez com que ele propagasse e desobedecesse o Senhor Jesus. Nós nos relacionamos com Deus por meio de Cristo Jesus. Na cruz, o nosso pecado de desobediência, representado pelo nosso pai, Adão, pesou sobre os ombros de Cristo naquela cruz maldita. Portanto, nós devemos nos lembrar, isso não pode fugir das nossas mentes, que nós éramos leprosos espirituais, separados da presença de Deus, mas o Senhor se compadeceu de nós, do nosso sofrimento, e nos propôs uma alegria verdadeira que vem da cruz. Isso não é historinha para dormir, mas no seu sacrifício, em troca da obediência perfeita de Cristo, nós fomos reconciliados com Deus. E agora nós olhamos essa alegria que o mundo nos oferece, que é muito bom e é legítimo, que não há problema em ter uma casa boa, um carro bom, momentos agradáveis. Isso não é pecado em si. Mas nós temos que ter em mente que isso é uma alegria temporária, passageira. A alegria verdadeira vem com a eternidade e nos foi prometida e garantida na eternidade. O mundo oferece essa alegria transitória, mas nós temos uma alegria real, verdadeira, que é a salvação em Cristo Jesus, e que nos torna diferentes. Quando eu digo diferentes, não significa que nós sejamos melhores ou que nós fôssemos melhores. Não éramos. Éramos os piores, porque o Senhor transforma os piores. Não sou eu quem diz isso, o apóstolo Paulo, que se considerava o pior dos pecadores. Por isso, não serve para que nós olhemos diferente.
Apenas oremos para que o Senhor revele os seus filhos nesse mundo caído e perdido. Portanto, que o Senhor possa reavivar as nossas mentes, aquecer o nosso coração, nos lembrar do sacrifício da cruz, nos lembrar que éramos ex-leprosos, e que recebemos por imputação a pureza de Cristo, a santidade de Cristo, e que estamos caminhando dia após dia, sendo santificados e purificados desse pecado que tenazmente nos assedia, com a certeza de que o Senhor completará em nós a boa obra que Ele começou, como o apóstolo Paulo diz lá em Filipenses capítulo 1, versículo 6. Isso deve nos trazer alegria, para que nós vivamos nesse mundo caído, sabendo que nós pertencemos a um outro reino, ao reino celestial. Vamos orar? Querido Deus, Pai bondoso e misericordioso, nós te bendizemos, Senhor, porque nós reconhecemos que não éramos dignos sequer de estar na Tua presença, que estávamos acometidos de lepra que nos mantinha separados do Senhor, como aquele homem que que esta passagem relata há tantos anos, mas que ainda hoje nos inspira, nos instrui, nos traz consolo, nos traz esperança. Ó Deus amado, que nós possamos voltar o nosso coração para o Senhor, com desejo de Te cultuar, não porque nós possamos receber benefício do Senhor, cura física, mas porque na cruz do Calvário nós fomos já sarados, e nós temos uma promessa eterna, uma alegria verdadeira. Querido Deus, Pai Celestial, que nós possamos ter pelo poder do Espírito Santo essa palavra gravada nos nossos corações, para que nós andemos de maneira firme nos dias que virão, e que nós não sabemos se ficarão mais difíceis ou menos difíceis, mas que nós continuemos caminhando, adorando ao Senhor pelo ato de Cristo na cruz por nós. Em nome dele, nosso Senhor, Salvador e Mediador, que nós oramos. Amém.